Muito boa noite, amigos do Fala Com Você, desta sexta-feira, né, dia 19 de fevereiro, né, de 2021. É com muita alegria que nós estamos voltando a falar do Fala Com Você dessa sexta-feira. Aliás, toda semana a gente fica naquela expectativa, porque esse é um programa que nos dá muita alegria, enriquece a nossa alma, né? Essa que é a grande verdade, né? E hoje vai ser um programa muito gostoso, afinal de contas, a gente vai poder falar um pouquinho da história do Brasil, aspectos históricos do Brasil. E nesse contexto, a gente vai também falar de Chaguinhas, Chaguinhas que é o santo dos excluídos, a luta dos aflitos e também a campanha da fraternidade da CNBB, que foi lançada nesta quarta-feira junto com a CONIC. É isso aí. E lembrando que você pode participar do Falar Com Você pelo Jornal dos Romeiros. E eu queria fazer um pedido especial a todos vocês que estão conosco nessa sexta-feira. Vamos compartilhar, vamos trazer mais amigos, mais pessoas para que a gente possa realmente ampliar o leque do Fala Com Você, para falar da cultura tradicional, para falar de temas atualíssimos e sempre pontuais, como é o de hoje. Bom, o convidado de hoje é um grande amigo, historiador, enfim, tem tantas coisas, educador, escritor, editor, terapeuta e militante das causas ecológicas e direitos humanos, graduado em História, especialista em Ciências Sociais e Marketing, mestre em Ciências da Religião e doutor em Antropologia. Aliás, nós vamos ter que falar de Antropologia hoje, com certeza. Boa noite, meu amigo Silvio Luiz Santana. Meu amigo Santana, como é que está a nossa Santos, hein? A queridíssima Santos, hein? Boa noite, Vladimir. Que prazer falar com você. É um momento muito especial. A gente tem acompanhado o programa semanalmente, né? E é uma felicidade e um aprendizado, né? A gente está sempre acompanhando, né? Graças a Deus, Santos está bonita, apesar da pandemia, né? Mas está bem, né? Então a gente está aqui feliz aqui, né? E quero saudar você também aí em São Roque, que é uma cidade também do coração, que eu já dei aula aí na faculdade Barão de Itapetininga, né? Então, há alguns anos atrás, formamos muitos bons professores aí na região. Que legal. Bom, eu queria, antes de começar a falar com você, né, e com vocês todos, mandar um grande abraço lá para a Ilha da Madeira, o pessoal da Ilha da Madeira que está curtindo a gente, São Manuel, tanta gente lá, o pessoal aqui da Ilha da Madeira em São Paulo, a Maria Sardinha, o pessoal também aqui de todo o Vale do Paraíba, muita gente conosco, isso é muito bom. O programa está se expandindo e também lá em Goiânia, né? A Isabel Signorelli, que é a nossa amiga, que é a presidente da Comissão Goiana de Folclore, que está fazendo um trabalho realmente ímpar lá com os goianos e com a cultura popular lá do estado de Goiás. Bom, eu queria também mandar um grande abraço. Você está sabendo que hoje é aniversário do Josmar, então eu queria mandar um abraço para o Josmar, abraço fraternal. Josmar, que trabalha conosco aqui no Falar Com Você, ele é publicitário, mas não deu publicidade ao aniversário dele. Mas fica aqui o nosso grande abraço ao Josmar, que Deus dê muitos anos de vida, que o caminhar seja cada dia melhor. Tá certo, hein, Santana? Um grande abraço meu também ao Josmar, né, que é um amigo querido, que tem se empenhado muito, tem sido um grande colaborador seu e um colaborador nosso lá, com os devotos do Chaguinhas, né? E quero aproveitar também e mandar um abraço para a Elis, que é a nossa coordenadora geral da UNANCA, que também está fazendo aniversário hoje, né? Então, que felicidade, temos dois companheiros tão queridos, né? E tão preciosos. É uma pena que não pode ser presencial para comer aquele bolo de fubá, né? E tomar aquele cafezinho na caneca. Com um bom caipira, né? Bom, vamos lá, vamos começar então. Vou falar com você dessa sexta-feira. O tema é muito abrangente. E vamos iniciar. O Santana falou um pouquinho sobre o Francisco José Chagas. Para quem não sabe, é o Chaguinhas, né? O santo dos excluídos. Eu queria perguntar para você quem foi Chaguinhas e como é que ele possui tantos devotos sem ser reconhecido pela igreja? E esse reconhecimento dele, com o Papa agora, que é mais progressista, né? Não é nada conservador, como é que você vê isso? E ele é o santo dos excluídos e das almas? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. Você ouviu? Santana? Aqui. Eu acho que desligou o microfone. Ouviu? Voltamos? Você ouviu o que eu falei? Ouvi sim.
Tá, é então, que de repente desapareceu aqui, foi uma coisa mágica aqui, mas faz parte. É assim mesmo. Vamos lá, então. Olha só, me permita divagar um pouquinho do tema especificamente do Chaguinhas, para a gente contextualizar um pouco o Chaguinhas na história, né? Claro. Porque é um personagem da história, e embora tenha sido um personagem bastante esquecido, ou tentaram esconder, né, essa figura que nos é tão importante, que a gente vem cada dia mais descobrindo, ainda com poucas informações de quem era o Chaguinhas, né? Mas vamos pensar o seguinte: século XIX, né, já que a gente tem que contar um pouquinho de história, né? Começo do século XIX, a família real portuguesa foge para o Brasil. Eu digo foge porque, de fato, houve uma guerra na Europa, né, entre a Grã-Bretanha e a Inglaterra e a França, né, e naquele tempo, então, o rei de Portugal, que não era rei ainda, era o Dom João, a Dona Maria I, que era a rainha, só que ela tinha problemas mentais, e aí, então, o filho é que assumia a regência, né? Eles fugiram para o Brasil porque eles não se alinhavam ao Napoleão Bonaparte, né? Estando no Brasil, a partir de 1808 até 1821, é o tempo que Dom João governa o Brasil, né? Foi um período muito importante para o Brasil, porque, embora o Brasil fosse colônia de Portugal, há um momento assim de suspensão daquilo, enquanto a família real estava por aqui. Então, todos os equipamentos de Estado e tal foram constituídos a partir de então, porque aqui passou a ser a sede do governo do Império Português, né? Do Império do Brasil, do Portugal, Brasil e Algarves, né? Então, desculpa, eu fugi um pouquinho da sua pergunta específica, mas eu acho importante colocar isso, né? Em 21, acontece a Revolução do Porto, em Portugal, que obriga o Dom João VI a voltar para Portugal, né, quase que imediatamente, né? E quando ele volta e leva riquezas e uma série de coisas que estavam aqui como patrimônio, né? Mas deixa o filho, Dom Pedro, como regente, né? Então, a gente está falando disso em 1821, né? E essa data é importante para nós porque é a data que Chaguinhas entra para essa história enquanto um soldado humilde, negro, né, de São Paulo, que servia em Santos, não é? E que naquele momento organiza uma rebelião por conta de soldos, né? Por conta de discrepância salarial entre soldados portugueses e soldados brasileiros, né? Sim. E aí imagina que a grande maioria dos soldados brasileiros deveriam ser negros livres, mamelucos, enfim, brasileiros, né? E aí Chaguinhas está nesse contexto, né? E eu acho que é importante destacar isso, porque a gente pode dizer aqui de três tendências políticas daquele momento, considerando os interesses de Portugal, que a gente vai chamar aqui, conforme o historiador Caio Prado Júnior nos ensina, né, o Partido Português, ou seja, o que é de interesse de Portugal. Né? O interesse de Portugal é que continuasse o pacto colonial e o Brasil continuasse a ser colônia, a grande colônia exportadora de produtos agroexportadores e mineral para Portugal. Né? E Portugal tinha aí uma certa riqueza com isso. Parece que deu um barulho aí, mas... Então, esse é o Partido Português. Quando Dom Pedro sai, há uma contraposição a esses interesses e que a gente vai chamar aqui de o Partido Brasileiro, que defendia os interesses dos grandes latifundiários, grandes donos de terra, senhores de escravos, né? Então, esse é o Partido Brasileiro. Tá? Esses são os dois partidos que estão se degladiando. Mas existia um outro partido ilegal, né? Não reconhecido, que é o Partido Radical, ou seja, o partido das massas populares, formada por escravos, formado por quilombolas, formado por descendentes de índios, formado por brasileiros pobres, né? E o Chaguinhas se insere nesse campo. Quando o Dom Pedro vai para Portugal,
há muitas revoltas locais, né? E uma delas é essa revolta do Chaguinhas com seus companheiros em Santos, pedindo essa equiparação salarial. Ainda não é uma independência, não é isso, né? Sim. Então, o Chaguinhas, o movimento é reprimido, o Chaguinhas e o companheiro dele, que eram duas lideranças do movimento, e haviam outras, né, são deslocados para a cidade de São Paulo, porque eles eram paulistanos, né, e ali eles foram condenados à morte de forca, onde hoje é o bairro da Liberdade, né? Então, nessa situação, os dois são levados à forca no dia 20 de setembro de 21. Veja você que um ano exatamente antes da independência do Brasil. Sim. O caldeirão estava para explodir, então é feita a independência um ano depois. Mas então, voltando ao Chaguinhas, né? O Cotindiba, que era o companheiro dele, foi enforcado imediatamente e morreu, né? E, no entanto, o Chaguinhas tentaram enforcá-lo 1, 2, 3 vezes. Quem está nos ouvindo e está ouvindo essa história pela primeira vez vai ficar assombrado com isso. Isso foi um assombro, de fato, para a cidade de São Paulo. Chaguinhas foi levado à forca, a corda se rompeu, né? A bandeira da misericórdia foi jogada sobre Chaguinhas, pediram para que as autoridades analisassem, as autoridades foram duras e exigiram que ele fosse enforcado. Novamente, ele é levado para a forca, né? E acontece o mesmo fenômeno, né? Eu digo fenômeno porque, para nós que somos devotos do Chaguinhas, a gente vê aí um mistério do sagrado, né? E pela terceira vez, quando tentaram enforcá-lo, né? Até colocaram como se diz, um reforço de couro na corda, né? E diz que o couro era lá de Sorocaba, né? Dos tropeiros, tal. E aí, então, essa corda ela teria uma resistência significativa, mas, no entanto, os próprios carrascos ficaram com medo de que a coisa poderia romper novamente, né? E eles deixam, então, que o corpo caia diretamente no fosso, soltam a corda e ele cai nesse fosso, e aí, então, o Chaguinhas ele é assassinado, ele não é enforcado, não morreu enforcado. Ele como é que se diz? Ele é linchado pelos carrascos que entram debaixo do patíbulo da morte e matam ele a paulada, né? E quem diz sobre isso é o padre Diogo Feijó, que é um homem acima de qualquer suspeita, que foi Sim. regente depois do Brasil, e na época era um simples padre, e testemunhou isso. Bom, mas vamos voltar objetivamente à sua pergunta, né? O Chaguinhas é um santo. Então, deixa eu te perguntar, em cima do que você falou, é muito estranho, porque a história não mostra isso, né? Você não vê quase ninguém falar sobre isso. A história parece que escondeu isso, né? Historiadores do Brasil parece que esconderam essa história de Chaguinhas, que é de uma relevância incrível, né? Mostra efetivamente já o regime como é que era, enfim, as coisas que aconteciam naquela época, não é isso? Exato. Então, quer dizer, você tem relatos, sim, históricos de peso e tal, mas eles não são, não há um destaque especial. Porque então, é isso que eu quero dizer. Seria muito perigoso você ter um outro Tiradentes em tão pouco tempo, né? E além do que, o Chaguinhas era negro, né? Então havia todo uma preocupação de esconder. Você sabe que tem narradores que, inclusive, esconde a cor do Chaguinhas, né? Essa política do embranquecimento racial do Brasil, né? Então, existe isso, né? A gente vê aqui na imagem a Capela de Nossa Senhora dos Aflitos, e a gente vê a grande maioria de negros que são seus devotos, se não devotos, seguidores, admiradores do Chaguinhas, né? Então, por que o Chaguinhas é santo, né? Todo santo passa por esse processo que é o reconhecimento popular. As pessoas reconhecem em alguém que morreu milagres, coisas maravilhosas que têm acontecido, cura, né? E tem acontecido essas situações com o Chaguinhas, né? O nosso grupo não tem essa pretensão, né, ao menos em pouco tempo, de levar o caso do Chaguinhas para que ele seja primeiro beatificado, que há todo um processo
da igreja, independente do Papa, né, há um rigor, né, para comprovação dos milagres e uma série de fatores, né? O fato do Chaguinhas ter sido um guerreiro poderia ser um implicador negativo, mas você tem muitos santos, São Jorge o Guerreiro e etc. e tal, que são Santo Expedito, que eram guerreiros, né? Então, isso também não deprecia a figura, né? Mas, então, a nossa preocupação é o reconhecimento do Chaguinhas como um santo, como é que eu vou te dizer, do patrimônio imaterial da cidade de São Paulo. Seria, entre aspas, a canonização que nos interessa, pelo menos para esse grupo. Eu sei que futuramente, claro, quanto mais acontecerem de fato os milagres e a comprovação, é natural também que depois se recorra ao Vaticano para reconhecimento da santidade do Chaguinhas. Mas para nós o Chaguinhas é santo, e para muita gente, né? Não só de São Paulo. Então, Santana, dentro disso que você está falando, do Chaguinhas, o fato do Papa hoje ser mais progressista, você acha que isso vai facilitar essa canonização ou você vê isso ainda com dificuldade? O processo independe do Papa, né? O processo ele é um processo, vamos dizer, jurídico-religioso interno dentro da igreja. Existe uma congregação que trata disso, né? Se o meu cunhado, que é teólogo, estiver nos acompanhando, talvez ele acrescente algumas informações que é necessário, que eu também não teria o domínio. Mas, de qualquer maneira, você precisa ter todo um procedimento. Então, o Papa Francisco, pessoalmente, eu acho até que ele seria simpático a essa ideia. Sobretudo, porque o Chaguinhas tem uma representatividade da questão dos negros, dos excluídos da cidade de São Paulo, né? E que isso seria muito significativo, assim como a Irmã Dulce na Bahia, né? Quer dizer, o trabalho todo que ela fez de caridade pelas pessoas, isso é uma referência para os baianos e para todo o mundo, né? E para o Chaguinhas, em particular, isso seria importante, né? Mas nós, de fato, não temos essa pretensão, não a curto prazo, né? Deus sabe o futuro, né? Então a gente sabe que o processo sempre está em aberto, né? Bom, eu quero mandar aqui um abraço, muita gente participando, o Baldo Andrade Júnior, José Luiz Cardoso, o Rogério da Silva, a Isabel Signorelli, lá de Goiás, a Maria Conceição, a Emília Ribeiro, a Elis Alves, a Sandra, a Vanusa Caimbé, que já esteve aqui conosco também. Enfim, mais gente participando aí. E um grande abraço a vocês, obrigado pela participação, né? Hoje a gente está falando aí agora nessa primeira parte do programa, sobre a história de Chaguinhas. Bom, ali a Capela dos Aflitos fica no bairro da Liberdade, né? E foi o primeiro bairro a ser habitado pelas pessoas negras no século XVIII e XIX, quando tiveram início as alforrias. Que relação tem a Liberdade com a história, sobretudo os negros? Qual é a relação que existe? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Para quem vê a Liberdade atual, realmente vai dizer que não tem nada a ver com os negros, né? Alguém que passe desapercebido pela Liberdade, pelas luminárias, pela caracterização arquitetônica japonesa, e não só japonesa, oriental, vai dizer que não tem nada a ver com os negros, né? O próprio Beco dos Aflitos, ele fica muito acanhado, muito escondido ali, numa travessa da Rua dos Estudantes, que muitas vezes as pessoas passam desapercebido, né? Eu mesmo demorei muito para reconhecer aquele sítio, né? Mas tem tudo a ver, porque o bairro da Liberdade, e é incrível, outro dia eu estava falando sobre isso, ele era a periferia da cidade, a cidade era muito pequena, né? São Paulo de Piratininga, ela, por muito tempo, ela era circunscrita ao centro histórico, não é? Que em torno do pátio do colégio, depois a catedral e etc., né? Mas ela era delimitada por, como é que se diz, por templos religiosos, por ordens religiosas, né? Os carmelitas, a Igreja do Carmo, a Igreja de São Bento, o Mosteiro de São Bento, né? Sim. E o Convento dos Franciscanos. Então, você imagina essas três ordens e a ordem jesuíta no centro, no epicentro de São Paulo. Então, fora disso, a Liberdade, que é tão próxima ali, ela estava fora, né? Ela era periferia. E por ser periferia,
todos os instrumentos, todas as coisas que eram indesejadas no circuito da cidade, elas eram colocadas, claro, na periferia, como até hoje, né? Você joga ali, se tiver que explodir alguma coisa, você joga para lá, né? Por exemplo, a Casa da Pólvora ficava na Liberdade, que antigamente chamava-se o Bairro da Glória. Né? Também a Santa Casa de Misericórdia ficava ali e não na atual Santa Cecília, né? o Vila Boim, né? E aí, então, quer dizer, você tinha a Forca, né? Que é um lugar arrepilante, né? Horripilante, quer dizer, você não quer passar perto de lugares assim. Tinha o Cemitério dos Aflitos, onde ficou depois a capela, né? Passado muito tempo, esse cemitério foi desativado, mas nesse cemitério só eram enterradas pessoas que morriam de peste, né? Hoje, antigamente era meio estranho falar isso, né? Hoje em dia, com a pandemia, a gente vê o que é uma peste, uma coisa terrível que dizima boa parte da sociedade, né? Então, ali nos cemitérios, escravos ou livres, né? Indígenas ou descendentes de índios, pessoas pobres. Né? Fora isso, prostitutas, bexiguentos, lazarentos, né, como se diz, pessoas leprosas. Né? Então, era justamente um canto da cidade de São Paulo, né? Um estorvo. Tudo que não interessava era posto para fora, para aquela região. Né? E, obviamente, os negros tinham vínculo com aquilo por ser um campo santo, né? Um cemitério onde eles tinham a reverência aos ancestrais. Né? Então, iam ali, acendiam as suas velas, faziam seus cultos, né? E muitos dos quais passavam por aquela rota, que era uma rota evitada por outras pessoas, até para refúgio, né? Para se esconder do perigo do que era a escravidão, né? Que é o maior crime cometido contra a humanidade aqui no Brasil. Né? Realmente é uma situação complicada. Vocês estão vendo aí algumas fotos. Eu queria chamar o vídeo do padre José Enes de Jesus, que ele fala um pouquinho também sobre Chaguinhas. Né? É importante também ouvir o padre Enes. Aliás, ele participou também, tem participado, né, Santana, de todas essas ações com relação a Chaguinhas, com relação também aos aflitos da igreja. Né? A lógica humana não. Tá, eu comento depois dele. Mas acredito que a presença sério que a lógica humana não explica. Mas acredito que a minha presença aqui nesse sítio e nessa Capela Nossa Senhora dos Aflitos é sobretudo um resgate dos nossos antepassados que querem, né, que esses ossos possam ter voz. Existe um texto bíblico que nos lembra do profeta Jeremias, que diz o seguinte: os meus ossos há de refortalecer. E, ao que parece, o que está acontecendo aqui, esses irmãos que ficaram mais de 3 séculos desaparecidos aqui nessas construções, nesse bairro que modernizou, e agora reaparecem, e com a bênção de Deus e com a organização do nosso povo negro, estamos então trabalhando para que esse sítio possa se tornar esse centro memorial dos nossos antepassados, dos nossos irmãos e irmãs negros e negras. E entre eles o nosso querido Chaguinhas, que o povo tem uma fé na história deste homem. E muitas pessoas vêm aqui para justamente agradecer e também suplicar, pedir uma graça. Então, a gente acredita que a nossa presença aqui é um envio do Senhor nosso Deus para que, primeiro, a gente dê voz a esses ossos e, em segundo lugar, nós possamos fazer com que essa memória, o nosso povo possa se revestir de forças, coragem para continuar. Nós somos continuadores desses nossos antepassados.
Que Deus nos dê força e coragem para levarmos adiante este legado deixado por Chaguinhas e tantos nossos irmãos e irmãs, os nossos ancestrais, que deram suas vidas à cidade de São Paulo, ao Brasil e ao mundo inteiro. O mundo é criado, é sustentado, foi sustentado pelo trabalho escravo no mundo inteiro. Que Deus nos dê força e coragem para levar até o fim o legado desses irmãos e irmãs. Está aí, então, a palavra do padre José Enes de Jesus. Ele está na capela, esse depoimento dele foi na Capela dos Aflitos, não foi, Santana? Foi não só na Capela dos Aflitos, como num dos lugares mais visitados da capela, que é aquela porta que a gente vê que está bem maltratada, porque é muito antiga. Aquela porta, então, fechava uma cela onde o Chaguinhas ficou no último dia de vida. Né? Provavelmente ali ele recebeu a confissão, a unção dos enfermos, como era de tradição, a igreja assistia a esses condenados à morte, né? A gente pode até dizer compactuava de alguma maneira, né, naquele momento, que existia a pena de morte no Brasil, né? Graças a Deus hoje não existe. Hoje o Papa recentemente fez um documento absolutamente contra qualquer situação de pena de morte no mundo, né? Mas o depoimento do padre Enes é muito importante, porque o padre Enes faz muito pouco tempo que está conosco, 1 ano e pouco, né? Veio um pouco antes da pandemia, e veio juntamente com o padre Luiz Fernando, que é o parceiro de trabalho dele, que atendem não só ali, como também em outras igrejas. Eles têm a sede na igreja de São Gonçalo. E o que acontece? Então, nós temos hoje 2 grandes aliados, para não dizer 3, que o bispo também é um homem negro, né? Então, isso tem ajudado enormemente o nosso diálogo hoje em dia com a Cúria, né? Eu estou vendo aqui uma mensagem da Elis Alves, que é a nossa coordenadora. Ela tem acompanhado muito diretamente esse trabalho com a Cúria e no sentido do restauro da capela. Né? A UNANCA, que é a União dos Amigos da Capela dos Aflitos, nasceu justamente para fazer esse restauro, né? Que é diferente do grupo de reza do Chaguinhas. No fim das contas, nós somos quase as mesmas pessoas. Né? Então, o grupo de reza do Chaguinhas é quase que uma irmandade do Chaguinhas. Eu sempre defendo que venha a ser uma irmandade de veneração do Chaguinhas, de zelar por essa espiritualidade. A UNANCA, ela tem um trabalho mais material, patrimonial, né, de defesa da capela. Né? Então, eu acho que é importantíssimo esse depoimento, e só para complementar, aquela porta, vocês viram lá que tem as rachaduras da porta, e as pessoas colocam um recadinho para o Chaguinhas, ali em cada lugarzinho ali, e bate 3 vezes na porta. Lembrando que o Chaguinhas, então, tentaram enforcar o Chaguinhas 3 vezes, né? Então é um pouco essa tradição. É uma tradição antiquíssima da cidade de São Paulo, e essa devoção já tem 200 anos, que vai complementar agora em setembro. Né? Setembro é o bicentenário do martírio do Chaguinhas. Então, acho que é muito importante para quem não conhece, né? Para quem quer chegar perto do que é uma devoção popular, e a gente diz que é uma devoção popular libertadora, porque o nosso santo é um santo guerreiro, é um santo que lutou contra as injustiças, e é um santo que está nessas causas, né? E a gente não entende um cristianismo morno, né? Como dizia Jesus, né? Morno eu vomito, né? Ou quentes ou frios, né? Então, eu acho que nos inspira muito, né? Nos embates, inclusive dentro da igreja, onde a gente vê muitas vezes intolerância, né? Preconceito, racismo, machismo e tantas coisas terríveis que já deveriam ter desaparecido desde a Idade Média. E a gente vê voltar com muita força nos dias atuais, né? Bom, nós estamos conversando nessa sexta-feira, no Falar com Você, com o Silvio Luiz Santana. O Santana, a UNANCA, além do restauro foi conseguir o grupo para restauro da capela. Tem alguma outra proposta, além do restauro, ou não? Então, a UNANCA, ela tem sido praticamente uma zeladora, né? Por exemplo, nós vamos fazer qualquer evento, né? A festa de Santo Antônio de Catigeró, né? A Folia de Reis, né? São coisas que a gente
preserva, né, embora o norte dela seja a questão do restauro da igreja, mas é um pouco também esse restauro da fé popular, da fé do povo, do jeito de ser do povo, que muitas vezes fica meio obscurecido. E a gente, então, defende isso, né? Que a expressão popular ela ganhe cada vez mais vez e força e que ela seja também um sinal de integração do diálogo interreligioso, até porque é um sítio onde é muito frequentado por negros, né? E a gente respeita muito a religiosidade de matriz africana, assim como a de matriz indígena, né? Então, a gente tem esse cuidado. A UNANCA, então, ela tem isso como um patrimônio valioso, né? Eu acho que Tá. é um Eu queria que você pouco falasse isso, um né? pouquinho da localização, porque as pessoas que estão assistindo, muitas pessoas nem conhecem, não conhecem lá a capela, né? E eu queria que você falasse um pouquinho se situar na Avenida Liberdade, onde está localizada a capela. Então, para você que está nos ouvindo, imagina que você pegou o metrô e desceu na estação Liberdade Japão, que é um questionamento nosso também, né? Porque deveria ser o quê? Deveria ser simplesmente liberdade, não é? Mas é Liberdade Japão, poderia ser Liberdade Afro-Japão, ou coisa Afro-Oriente, enfim. Né? Então, imagina que você saia do metrô, suba até a Praça da Liberdade. A Praça da Liberdade era exatamente onde era o Largo da Forca. Né? E você vai ver uma igreja. A igreja é justamente onde ficava o Patíbulo da Morte. Né? Tanto que a igreja se chama Santa Cruz dos Enforcados. Mas não é a nossa capela. Né? Essa é uma capela que foi feita depois que o Chaguinhas morreu, depois de bons anos, não é? Mas lembrando dos enforcados, que eu acho que é um testemunho muito importante que São Paulo, que os devotos deram para essa causa, para que essa causa não fosse esquecida. Né? É importante lembrar que a praça se chama Liberdade e o bairro se chama Liberdade porque o povo gritava liberdade toda vez que tentaram matar o Chaguinhas. Quer dizer, deixa o homem livre, porque Deus já está mostrando que o homem não pode morrer, não é? E então o povo gritava liberdade, né? E essa é a versão que a gente assume. Existe outra versão que é diferente dessa, mas a gente assume essa como aquela que realmente interessa ao movimento, né? Então, você saindo da Praça da Liberdade, existe a Rua Galvão Bueno, que é uma travessa ali, e você vai descer a Rua dos Estudantes. A primeira travessa é o Beco dos Aflitos, ou Rua dos Aflitos, a gente chama de beco. Né? No fundo dela, é uma questão de um quarteirão, é onde fica a igreja. Né? Lembrando que todo aquele território, né, desde a Rua da Glória lá embaixo, né, até a Rua dos Estudantes, que fica aqui do lado, e a outra paralela acima, que é a Galvão Bueno, tudo aquilo era o Cemitério dos Aflitos. Né? Então, é nesse sítio, é nesse local que fica a igreja de Nossa Senhora dos Aflitos. Ô Santana, com todo esse trabalho, eu queria que você falasse depois do memorial, né, que vocês pretendem também fazer, mas como é que está sendo, por exemplo, a receptividade dos japoneses? Porque o que se fala, por exemplo, de Liberdade, bairro da Liberdade, o que vem à mente de qualquer pessoa hoje é que é o bairro dos japoneses, concorda? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que está esse trabalho com eles, porque, afinal de contas, vocês estão lá, e tem muita coisa a ser falado, e lógico, né, foi descoberto muita coisa, está lá, está sendo escancarado certas coisas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação que existe com a colônia japonesa. Eu acho que a primeira coisa era o desconhecimento, né? O Santo Agostinho dizia, ninguém ama aquilo que não conhece. Né? Então, a primeira coisa era essa. A segunda coisa era, de fato, de posse do território, porque, como se diz, né? O meu pai era japonês e estava aqui, o meu avô também era japonês e, portanto, esse bairro é japonês. Né? Na verdade, hoje o bairro não é só japonês, tem coreano, tem chineses. Né? Agora, o fator novo é o fator que é o mais antigo. Né? Quer dizer, descobriu-se, né, sob os escombros daquele bairro, que o bairro foi construído em cima do Cemitério dos Pretos.
né? E aí, então, isso é uma novidade para eles, mas não é uma novidade, acho que para todo o Brasil, né? É como se fosse aquela história no Rio de Janeiro, do Valongo, né? Onde tinha o cemitério dos Pretos Novos, né? Então, é uma situação muito correlata, né? Então, é muito novo, mas eu acho que a vinda do Padre Enes na paróquia de São Gonçalo Garcia foi muito importante, porque agora ele é o pároco dos japoneses, majoritariamente ali, e ele tem feito um trabalho muito interessante e que tem aberto para nós também, enquanto igreja, né, de estarmos ali compartilhando com os japoneses essa história, que é uma história de fato compartilhada, né? Então a gente não existe o território que é desse ou daquele, é um território nosso, né? O Brasil, ele é multirracial, pluriétnico, né? E isso que está a riqueza. E os japoneses, eles não negam a história, né? A coisa da ancestralidade, assim como os negros, né? Eu acho que isso é importante, né? Então o diálogo está sendo feito, né? Sobretudo com os japoneses ou os Niseis, né? Os sanseis, se quiser, na terceira geração, os mais jovens, eles têm sido muito receptivos. E os mais velhos estão ainda querendo entender o que é e como é, né? Mas eu acho que é um processo de diálogo, né? Um processo de abertura recíproca, né? Da gente estar construindo juntos a história que é do bairro, que é do Brasil, né? Nós estamos falando nessa sexta-feira com o Silvio Luiz Santana, muita gente ligando aqui, é meio complicado. O Santana, eu queria te fazer uma pergunta, você falou alguma coisa sobre a história lá de trás, e falando nisso, a análise histórica para esse dueto. Eu queria que você falasse um pouquinho da Casa Grande e Senzala, se eles persistem até os dias atuais. Porque, claro, né, a gente sabe que os indígenas reclamam o espaço deles. Hoje, você está falando aí sobre o Chaguinhas, que tem todo um simbolismo atrás disso. E queria que você falasse um pouquinho da Casa Grande e Senzalas. Como é que você vê isso hoje? Tá, você me permite ainda, Vladimir, só acrescentar e fazer aqui uma homenagem, né, para Leila Maria França. Leila Maria França foi uma arqueóloga que trabalhou com uma equipe que fez a prospecção da ossada, que deu garantia para se fazer o Sítio dos Aflitos, ou o Memorial dos Aflitos, ao lado da capela, né, onde o Instituto Tebas, coordenado pelo nosso amigo Abílio Ferreira, vai desenvolver todo um trabalho muito importante de memória da ancestralidade africana, né? Então, acho que isso é importante lembrar. Essa moça morreu essa semana, né? Então, a gente lembra dela, estamos de luto, né? Porque essa profissional séria, né? Ela conseguiu comprovar que a ossada era de pessoas negras, que tinha toda uma tradição da religiosidade de matriz africana. Então, eu acho que é uma contribuição e a gente não poderia deixar de lembrar dela, né? E, então, acho que é importante falar disso, né? Casa Grande e Senzalas. Só queria lembrar também, ratificar tudo que você acabou de falar, nós postamos no Face do Jornal dos Romeiros a foto dela, a homenagem póstuma a ela, claro, pelo reconhecimento do trabalho que ela fez durante tantos anos, de uma figura importantíssima. Então, nessa semana, tão logo ela faleceu, a gente tem uma foto, publicamos no Jornal dos Romeiros, está lá a foto dela, nossa homenagem do jornal para a Leila, viu? Tá? Exatamente. E já tivemos uma missa do Padre Enes também, em memória dela, e no primeiro sábado do mês, o grupo de reza do Chaguinhas vai fazer também, em memória dela, o terço, que todo mês a gente faz, vai lembrar Santo Antônio de Catigeró, que é o mês dele, em março, né? E, ao mesmo tempo, vamos lembrar dessa irmã que foi tão importante para a gente nesse processo, né? Então, tentar agora embarcar na questão da Casa Grande e Senzalas, né? A Casa Grande e Senzalas, que é inclusive uma obra do Gilberto Freire, que é um grande antropólogo brasileiro, né? Ela é um microcosmos do que era o Brasil colônia, né? Mas ele está muito circunscrito àquela sociedade pernambucana
mas ela é também um retrato de todo o Brasil, né? Quer dizer, como é que havia essa dicotomia, né? Quer dizer, os escravos na senzala sofrendo e construindo o Brasil, construindo o engenho, as riquezas, né? E a Casa Grande, né? Infelizmente, a gente tem que constatar o seguinte: o IBGE comprova hoje que a grande maioria da população brasileira é formada de afrodescendentes, né? O que significa dizer que o Brasil é majoritariamente formado de afrodescendentes, né? Isso é um dado importante. Sim. Mas, paralelamente a isso, paradoxalmente, inclusive, é um dos países mais racistas do mundo, né? E quando a gente fala racista, muita gente se estranha, porque, inclusive, o Gilberto Freire, ele desenvolveu uma teoria chamada lusotropicalismo, onde dizia que em todos os lugares onde Portugal desenvolveu as colônias e tal, ele tinha um respeito, né? E existia uma democracia racial, né? Coisa que a gente não pode admitir de maneira nenhuma. Nós temos tantos outros pensadores, né? Salvaguardando toda a contribuição que Freire deu para entender o Brasil, né? Mas, de verdade, né, nós somos um dos países mais racistas do mundo, né? E aí a gente tem o cotidiano, né? O cotidiano atesta isso, né? Infelizmente, é uma realidade para se checar aí, né? Agora, quando você fala da Casa Grande Senzala, tem umas páginas muito bonitas que o Gilberto Freire escreveu de como é que foi. Eu sei que um pouco você queria que eu falasse sobre isso, a questão da língua, né? A gente acha que a língua portuguesa foi pura e simplesmente trazida pelos portugueses. Isso não é verdade, né? Então, os portugueses, claro, eram donos da língua, né? No entanto, quando eles estiveram aqui, eu estou aqui na região de São Vicente, na ilha de São Vicente, né? E em toda o estado de São Paulo, antigamente capitania de São Vicente, o povo aqui falava o indígena, o tupi-guarani, né? De maneira que o padre José de Anchieta teve que aprender, inclusive temos belos poemas dele escritos em tupi-guarani. Ele teve que aprender a língua do índio e ele, sagaz como era, ele criou os autos de fé para converter os índios, né? O que é um absurdo hoje para a nossa mentalidade, né? Porque você tem aí um eurocentrismo, né? Quer dizer, como se a Europa fosse o centro do mundo, todo o resto não sabe, é bárbaro, é selvagem, e a Europa vem para salvar, quando, na verdade, a Europa veio para nos escravizar, para roubar o nosso ouro, a nossa riqueza, não só os portugueses, espanhóis, os britânicos, né? Então, mas a língua, né? Essa língua no Nordeste, quer dizer, aqui no estado de São Paulo, ela não pegou, demorou para pegar o português. Então, os padres tiveram que aprender o tupi-guarani, né? Mas no Nordeste, aquelas negras que trabalhavam na Casa Grande, né, as mucambas, as que tomavam conta das crianças e tal, essas mulheres, que eram muito inteligentes, aprenderam a língua portuguesa da sinhazinha e do senhor, e conseguiram tirar a dureza da língua portuguesa fechada, né? Ora, pois, e deu esse timbre aberto, né, que é um timbre africano, né, que dá uma leveza à língua, uma abertura, né? Quando eu estive em Moçambique, o pessoal dizia, né, que era muito mais fácil entender a gente do que os portugueses. E aqui eu estou com todo o respeito com nossos irmãos portugueses, os madeirenses que estão aqui com a gente, não é nesse sentido, né? E nem a gente jamais falaria dos portugueses como pessoas que a gente tem que perseguir, é como se fosse falar de que todos os homens brancos não prestam, né? Que hoje em dia também tem essa métrica, né? Eu acho que a gente tem que entender o processo histórico, né? Então, naquele momento, não era o povo português, mas eram os poderosos portugueses que dominaram o Brasil e que tudo aquilo que a gente conhece, a história, e está cheio aí dos livros, né? Mas o racismo é uma coisa que está inculcada, é cultural na nossa sociedade. A gente tem que treinar muito para ser antirracista, não é não ser racista. Nós, brancos, temos obrigação de sermos
antirracistas, né? É a única maneira da gente se inserir, de fato, no processo societário, né? Que é a sociedade brasileira, que ela é multirracial, mas que ela tem realmente problemas, né, nessa questão estrutural, né? Porque pensava-se que os povos que não tinham grafia, os ágrafos, né, que a gente fala, eles não tinham cultura. Isso é uma grande mentira, né, do ponto de vista antropológico. Todo povo tem cultura, são culturas diferentes, todas as culturas devem se dialogar e reciprocamente se enriquecerem, né? Então, não sei se eu fugi aí daquilo que você queria que eu falasse. Então, mas você está falando da língua. Na entrevista que nós fizemos com a Vanusa Caimbé, que ela é da aldeia Massacará, ela mora em Guarulhos hoje, mas ela é do sertão da Bahia, ela estava dizendo que o povo dela deixou o dialeto de lado porque cortava-se a língua deles. Isso, na verdade, me parece que era uma maneira de transformar, lógico, uma dominação, com certeza, da própria língua, né, pela língua, e transformar as pessoas, no caso deles, como vassalos mesmo, né, e até para poder, praticamente no litoral, né, na época, pelo menos, era assim, para quando se fosse invadido, você teria muito mais gente falando a língua. Era mais ou menos isso? Você acha que era mais ou menos isso? Exatamente. Eu acho legal você falar da questão do litoral, porque, de fato, a colonização portuguesa ela se concentrou, e não foi só aqui, não. Você vai para Goa, você vai para Macau, sempre no litoral, né? Que era justamente uma questão estratégica de mostrar que ali estava ocupado, ali se falava a língua portuguesa, ali eram batizados e, portanto, civilizados, né? Dentro do processo que se entendia naquele tempo. Né? E, no entanto, a ocupação do território ela foi muito depois. Até hoje você tem grandes espaços, e felizmente hoje em dia, né, por uma questão ecológica, né, muitos espaços vazios no sentido não ocupado civilizacionalmente, né, que a civilização ela nega a natureza, né? A gente tem que ter essa compreensão, né? Que a gente chama isso do antropoceno, que não vou entrar aqui no detalhe agora, porque a gente vai longe com essa conversa, né? Mas hoje em dia está comprovado que a presença humana no planeta e o processo de desenvolvimento tem, de fato, destruído a Mãe Terra, né? O Papa fala disso na encíclica Laudato Si, né? Então, é essa questão, né, do cuidado, né? Então, claro que os portugueses e todos os outros tinham essa preocupação de delimitar o território, de marcar fortemente aquela presença, e era importante, então, que essas pessoas tivessem assimilado a cultura lusitana para que, de fato, dissesse, não, aqui realmente é um território. Parece que... Bom, nós estamos conversando nessa sexta-feira com o Silvio Luiz Santana. O Silvio Luiz Santana é historiador, ele explicou bastante sobre o Chaguinhas, enfim, sobre a Capela dos Aflitos, coisas importantes, da importância também dos povos que foram conquistados aqui, dos portugueses, um pouquinho da história. E eu queria falar com ele agora, né? Lembrando que muita gente está ligando para cá, falando. Deixa eu ver aqui, o Rogério da Silva fala das 3 etapas para a canonização, que também acho que é importante. O Santana, nessa semana nós tivemos o lançamento da campanha da Fraternidade, né? E pela CNBB e pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, né? O tema foi Fraternidade, Árduo Compromisso de Amor. E o lema, Cristo é a nossa paz. Mas o que eu estou vendo é o seguinte, tudo bem, eu queria que você falasse sobre isso, mas o que se percebe hoje, na verdade, pelo menos aqui no país, em muitos lugares, não é só aqui não, uma fase nutrida pelo ódio, preconceito, discriminação, quase institucionalizada. E não dá para negar tudo isso, né? Que isso não seja violência, né? Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, que eu queria que você falasse um pouquinho da campanha, da importância da campanha, porque teve um setor da própria igreja, um pouco mais conservadora, que
que não entendeu bem. Eu acho que existe uma certa dissidência aí. Eu queria, qual é o seu ponto de vista com relação a isso? Bem, estão me ouvindo aí? Tá, olha o cartaz, é muito bonito, por sinal, né? Ah, tá, por causa do cartaz. O cartaz é lindo, né? Maravilhoso, né? Olha só, em sã consciência, né? Eu gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo, em sã consciência, é possível ser contra uma campanha que promove a fraternidade? Lembrando que frater vem do latim, que significa irmão, né? É possível a gente admitir que uma campanha que propõe que sejamos irmãos, extrapolando o limite da nossa igreja, da nossa religião, para uma dimensão mais ampla, né? E essa campanha tem esse objetivo, né? Ela é a quinta campanha da Fraternidade Ecumênica, que acontece desde 2000. Então, a cada 5 anos, você tem... cada 5 não, acho que é menos, você tem, então, a campanha ecumênica. Então, geralmente, a campanha da Fraternidade, que ela é organizada pela CNBB, que é a Conferência dos Bispos do Brasil, ou seja, é a instituição maior da Igreja no Brasil, né? E esses bispos, então, esse ano, estão fazendo essa campanha também com os outros irmãos, que é do Conselho das Igrejas, chamado CONIC, né? Então, um congraçamento dessa fraternidade. Vamos refletir o que Jesus ensinou junto e praticar, né? Porque não adianta você dizer, né, Senhor, Senhor, né, mas não praticar a caridade, que é o essencial, né? E a campanha da fraternidade, ela está nos convocando, e sempre nos convoca, à fraternidade, né? Inclusive, existe uma estratégia de tentar evitar que as pessoas colaborem financeiramente com a campanha, porque essa campanha vai ajudar setores da sociedade que necessitam, em cada ano, com um setor que é específico, que é voltado para isso, né? Mas também a campanha, ela é um momento de reflexão, de reza, né? Das pessoas estarem juntas, né? Então, infelizmente, setores ultraconservadores, não são conservadores, não, são ultraconservadores, que já há muito tempo tentam solapar a campanha. Não é de hoje, só que hoje está muito mais forte, porque a gente tem que entender que a extrema-direita no Brasil, ela se organizou como um exército contra uma série de coisas, como direitos humanos, né, como democracia, né? A gente está vendo hoje aí o julgamento de um deputado, né, terrorista, né? Desculpe falar, mas não tem outra expressão, né? No entanto, existem setores dentro da igreja, que eu não vou dizer que é dentro da igreja, mas que são, na verdade, movimentos que se constituíram como seitas, porque não aceita o Concílio Vaticano II, né? E o Concílio Vaticano II, ele o nome do concílio é isso, Concílio Ecumênico Vaticano II. Então, quer dizer, desde a década de 60, a igreja vem trabalhando pela unidade dos cristãos, não é essa campanha, não, né? A CNBB segue esse script, né? E o Papa Francisco, quer dizer, é o Papa mais avançado que a gente tem em décadas, quem sabe em séculos, né? É o homem que, de fato, está aberto para dizer que nós, cristãos, temos que ser irmãos de todos, não é só do católico, né? É muito pobre essa concepção, né? Então, eu sou irmão do macumbeiro, eu sou irmão do budista, do umbandista, do evangélico, né? Nós temos que ser enquanto católicos, né? Porque a palavra católica também significa universal, né? Que é a mesma origem da palavra ecumênico. Veja você, né? Então, essas pessoas... e eram grupos muito pequenos, né? Estou falando aqui de grupos que no tempo da ditadura se constituíram e outros grupos muito recentemente, né? E no quadro desse atual governo, ganharam uma força, uma expressividade grande, porque a gente costuma muitas vezes falar, os evangélicos que são isso, que são aquilo. Existe muito evangélico que é massa de manobra, vamos ter que ser honestos para falar aqui, né? Só que a gente tem que entender que a fonte de todo esse conservadorismo é católico,
tá? E talvez a força evangélica ela é uma força numérica, de arregimentação e tal, porque os grupos ultraconservadores católicos são minúsculos, só que tem muito dinheiro, muito recurso, né? Então fazem uma expressão enorme, né? Então, se você vai para as comunidades, a grande maioria está com a CNBB. Então, quer dizer, é um falso dilema que a igreja está dividida e tal. Não, tem os divisionistas, né? Mas a igreja está aí, ela está junto, caminha com o Papa, caminha com os bispos, né? E existem aqueles que diferem disso e atacam. Quer dizer, simplesmente não façam a campanha da fraternidade. Mas para que atacar, né? Então, uma campanha que propõe a confraternização das pessoas, né? A solidariedade. Ô, Santana, o que se ouve muito, a gente mesmo, como jornalista, ouve muito isso, é que a igreja se divorciou um pouquinho das camadas mais populares. Como é que você analisa isso? Tanto é que, por exemplo, eu posso citar em alguns lugares onde você tinha uma igreja católica, de repente, aquelas pessoas que eram católicas, de repente, bandearam para outras igrejas, né? Que tiveram uma receptividade melhor, um acolhimento um pouco diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, que é um momento realmente, porque você vê a intolerância hoje, o negacionismo hoje, é uma coisa absurda. Eu, sinceramente, durante tantos anos de vida, eu desconheço a situação que nós estamos passando hoje, de uma manha intolerância, preconceito aberto, extravasado de tudo quanto é canto, e perigoso, né? Diga-se de passagem, né? Porque a coisa ficou de uma violência, aquilo que você falou do deputado, aquilo que ele fez, não tem adjetivo para desqualificar isso aí. Né? É um absurdo, porque mesmo que você pode até criticar o Supremo Tribunal Federal, mas existe uma lei no Brasil. O ordenamento jurídico está aí para ser cumprido. Ora, eu acho que é uma questão de bom senso até, independente de ideologia. Aí não vai entrar ideologia de esquerda, de direita, de centro, de nada. Apenas respeito ao ordenamento jurídico do país. O país vige em cima disso. Se você perder o ordenamento jurídico, acabou. Virou bagunça. Aí, onde é que nós vamos parar? Exatamente. Me recupera só o comecinho que você estava... Eu falei da Igreja Católica, ela não está um pouco afastada da massa mais periférica da população? Pois é, então veja só. Deixa eu só comparar duas arquidioceses do tempo da ditadura militar. Né? Sim, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, onde existia um arcebispo muito conservador, a gente não precisa falar o nome, né? Era muito conservador, então a cidade do Rio de Janeiro ficou desguarnecida nesses setores mais periféricos, vale dizer os morros, né? Então ali imperou o quê? O tráfico, né? Mas não só isso, né? Quer dizer, os morros têm muita coisa maravilhosa, tem mais coisa maravilhosa, as escolas de samba, tem os trabalhadores, a criatividade, né? Mas também ali foi um território de evangélicos. Já que a igreja não estava ocupando espaço, claro, os evangélicos começaram a ocupar, né? Muita gente ocupando ali, né? Por outro lado, nós tínhamos em São Paulo o Dom Paulo Evaristo, esse vale a pena citar. Né? Dom Paulo Evaristo Arnes, o que é que ele fez na primeira semana que ele assumiu? Ele vende o Palácio Episcopal, ele vende, literalmente, né? E com esse dinheiro, ele vai comprar vários terrenos na periferia e vai fazer pequenos centros comunitários, onde vai ter clube de mãe, onde o pessoal do sindicato vai poder discutir, onde o custo, questão da caristia, movimento disso, movimento daquilo, movimento operário, e aí as comunidades eclesiais de base. Né? Então, isso era muito forte. Então, você tem duas igrejas muito diferentes, a do Rio de Janeiro, conservadora, e a de São Paulo. Eu estou falando naquele momento, não nesse momento. Sim, né? Sim, claro. E a de São Paulo, muito engajada com os movimentos sociais. E aí você faz esse diagnóstico, né? A igreja, por um bom tempo, ela deixou de fazer isso, né? De certa forma, ela também se afastou das lutas políticas, quando era a voz dos que não tinham voz, quando os partidos estavam proibidos, né? Só existia a MDB e Arena, né? E os outros setores eram proibidos de se manifestar, né? Vale lembrar, por exemplo, que o Dom Cláudio Umes
que era bispo de São Bernardo do Campos, ele abriu a catedral para que o sindicato que não podia fazer reunião fizesse a reunião dentro da catedral, né? Então, quer dizer, a postura é muito diferente, né? Então, por muito tempo, a igreja se afastou da frente política, né? Porque daí surgiu a abertura política, os partidos se constituíram e tal, e ela se afastou. Esse afastamento foi muito perigoso, porque, de fato, ela deixou de estar aonde, de fato, deveria estar sempre, né? A igreja sempre tem que estar no meio do povo. Jesus nasceu num presépio, né? Viveu pobre, né? Dizia, o filho do homem não tem onde... A raposa tem seu ninho, e as aves as aves dos céus têm seu ninho e a raposa tem sua toca, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós estamos falando de um homem que foi preso político, que foi crucificado, que foi assassinado pelos poderes de então, né? Então, quer dizer, é muito diferente de você ficar numa religião só vertical, né? Afastada do povo, afastada da vida e tal. E muitas vezes a gente tem percebido isso, né? Por muito tempo, né? É claro que agora o Papa novo, ele tem toda essa preocupação com a doutrina social da igreja, quer dizer, vamos voltar àquilo que deveria ser, aquilo que era o script do Concílio Vaticano II, a igreja, o Vaticano com a janela aberta para o mundo, né? O Papa Francisco fala de uma igreja em saída, que a gente tem que estar no meio do povo, né? Não é ficar fechado, encastelado, né? Vamos rezar, mas rezar com o povo, né? Então, numa visão de um Deus no meio do povo, que nem o padre Júlio Lancelotti, né? Que nem o padre Ticão, que recentemente faleceu, né? Então, quer dizer, que nem o Jaime Crove, outro padre da Zona Sul de São Paulo, que era o pároco do Santo Dias da Silva, que é o operário que foi assassinado pela ditadura, né? Então, quer dizer, é outra igreja, né? Então, existe um déficit aí, e aí o Papa tem essa proposição, que era a proposição original, que a gente nunca deveria ter se afastado disso. Infelizmente, a gente teve um longo período aí com outra política, né? Com outros interesses, né? Então, isso é problemático, né? Porque esse retorno, né? É difícil, né? Você remar contra a maré, porque a verdade é essa, né? Porque você vai falar... a Igreja Católica perdeu muitos fiéis, e foi demais, né? Você falou, na época da ditadura, de fato, em cada canto você tinha alguém trabalhando com a comunidade, levando a palavra de Cristo, enfim, fazendo um trabalho social importantíssimo, e foi realmente importantíssimo. Só que isso se perdeu, né? Se perdeu, e agora essa retomada, claro que com o Papa, é evidente que com o Papa é a saída, né? Porque não tem outro, né? Porque depois antes do Papa também, nós tivemos alguns papas aí que não aconteceu absolutamente nada, né? Essa aqui é a grande questão, né? Pois é. Bom, nós estamos praticamente quase encerrando o programa, mas eu tinha tanta coisa para falar aqui, senhor. Flexibilização da aquisição de armas, tinha supremacia racial branca, se isso é um mito, se não é. Ensino público é uma coisa... Vamos falar um pouquinho sobre o ensino público, pelo menos para não deixar isso fora. O ensino público foi uma referência no Brasil, não é? E eu sou testemunha, porque eu sempre estudei em escola pública, lá em Presidente Venceslau, e, de repente, a escola pública foi se deteriorando praticamente com a privatização do ensino, né? E hoje a escola pública está numa situação dramática, né? Infelizmente dramática, quando não deveria estar assim, porque foi uma grande referência. O que é preciso, no seu entender, Santana, para mudar esse quadro? Para resgatar exatamente aquilo que era a referência? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, sair desse governo nefasto, né, que realmente, com essa fórmula do neoliberalismo, né, de cada vez mais vender as coisas do Estado, né, enxugar a máquina, né, de tal maneira que a máquina... Por que existe o Estado, né? O Estado existe para servir a sociedade, né? Então, se o Estado não serve para isso, não serviria para nada, não precisaríamos de Estado, né? E a educação, como a saúde, né? A gente tem visto aí o que tem acontecido na saúde, né? Quer dizer, tá colocado a nu, né, o sistema, né? E olha que nós temos o SUS, né? E graças a Deus que nós temos o SUS. Você vai para os Estados Unidos, por exemplo, você não tem esse serviço público gratuito, né? Então, isso é muito importante a gente tá pensando em preservar, né, os valores, né,
de lugares que são estratégicos, né? E a educação é estratégica, né? Então você tem a China fazendo uma revolução educacional, você tem a Coreia do Sul que fez uma revolução educacional. Né? Oi? Começou lá atrás, a China, né? Começou lá atrás, as pessoas esquecem disso. Né? Então, quer dizer, os caras, por que tem tecnologia de ponta? Porque investiram nisso, já desde a educação de base, né? E é o que nós precisamos, né? E o Brasil está na contramão, né? Em todos os aspectos, o Brasil vai na contramão, e com o que está posto aí, com esse governo, realmente a gente está numa situação muito difícil, né? Não é querer ser pessimista, mas é necessário que forças democráticas amplas, né, se consolidem numa grande aliança contra aquilo que a gente chama de um receituário neofascista, neoliberal, né, que é uma coisa difícil até de entender, porque o fascismo originalmente era um Estado forte, com toda a crítica que nós temos, e devemos ter muita crítica, né? Agora, isso que está posto aí é um Estado fraco, né, e um governo autoritário, quer dizer, é uma simbiose de uma lógica de poder perverso, né, que a gente precisa, primeiro de tudo, superar isso. Mas nós temos agendas muito mais urgentes, né, que é a questão da própria pandemia, a questão da volta do benefício para a grande maioria da população, né, e é bom entender, né, é sempre bom reforçar isso, que quando você dá dinheiro para a comunidade faz circular riqueza, né? Pobre gasta, né? E pobre faz a economia girar, né? Não é que é esmola, não é que é proteçãozinha, não é isso, né? Então, eu acho que é importante a gente retomar algumas coisas muito contundentemente, né? Com esse Congresso, da maneira que está, com essas eleições internas, né? A gente dificilmente vai ter o impeachment do presidente, que seria o justo e necessário, né? Mas aí a gente, então, tem uma agenda urgente, né? Quer dizer, voltar para as comunidades, para organizar as comunidades, não só politicamente, mas também politicamente, e os partidos têm que ter essa humildade de realmente fazer uma aliança ampla para que na próxima eleição a gente possa, de fato, derrotar esse atraso, né, que tomou conta do país, que a gente está vivendo um período de trevas, né? É o receio, Santana, que eu acho, né, para encerrar o programa, quase para encerrar, eu queria te perguntar uma outra coisa também, para fechar, é que de uns anos para cá, sem dúvida, né, a educação foi lá para baixo, né? E você fica imaginando o que vai ser o país daqui 20, 30 anos, né? Esse que é o grande drama, porque as pessoas não devem estar pensando como é que vai ser o país no futuro. A China, com a Revolução Cultural, que veio lá de Mao Tse-tung, lá atrás, começou a fazer um trabalho de base. Hoje está aí a China, praticamente a grande nação do mundo, não é? Ali, ó, com os Estados Unidos, e com certeza passando já, não é? E o Japão, mesma coisa, enfim, a Alemanha, mesma coisa. Se você não investe na educação, o que vai ser do país lá na frente? Vai ser uma grande nação ou nós vamos continuar sendo colônia? Provavelmente vai continuar sendo colônia, porque a gente não vê uma coisa lá na frente que possa nos garantir que vai ser um grande país. Se você não investe, por exemplo, o investimento nas ciências caiu, na educação caiu, na saúde caiu. Onde é que nós vamos parar? Então, é muito complicado. Realmente, a situação é dramática. Quando você fala assim, o Congresso, como é que o cidadão vai votar? Se você não tem educação, uma educação saudável, você não tem uma condição de análise melhor. E se você não analisa de tal maneira, o que vai acontecer? Qualquer mentira se torna uma verdade. E aí o cara vota em qualquer um, porque também o deputado... Você votou em quem? Nem se sabe em quem votou. Para vereador, para deputado, uma reforma... O Brasil, enquanto não se fizer uma reforma também política, com seriedade, nós vamos continuar assim. Por que não tem voto distrital hoje no país? Né? Se tem voto distrital, melhora um pouco. Né? Eu moro numa cidade pequena. Nós poderíamos ter um vereador no bairro que seria eleito pela comunidade do bairro. Só a comunidade e eleger cidadão. E você vai eleger aí de uma maneira qualificativa, né? E não quantitativa. As coisas são assim, mas não existe investimento, né? Então a gente fica cético com relação ao que vai ser o país daqui para frente, né? É lamentável falar sobre isso. Bom, você acha que a paz é possível? Opa. Como é que você vê esse quadro? Eu sei que não é fácil, mas
mesmo sendo cético para algumas coisas, ou sendo realista, aliás, não é cético, é ser realista. Como é que você vê? Essa paz é possível? Bom, eu defendo, né, o lema da campanha da fraternidade, que é justamente Sim. Cristo é a nossa paz. Né? Agora, eu entendo que Cristo é a nossa paz se eu entender que também os orixás, os espíritos da floresta, também são a nossa paz na medida em que a gente deixa em paz essas outras experiências, né? Mas não é só no campo religioso, né? Eu acho que a paz também é uma estratégia política, né? E nós temos que construir a paz juntos, né? É claro que antes disso nós vamos ter que de fato derrotar esses discursos de ódio que pairam não só pelo Brasil, né? Você vê no mundo inteiro, né? Felizmente os Estados Unidos conseguiu derrotar o Trump, né? Mas é necessário cada vez mais a gente se mirar no exemplo da Bolívia, né? Que tem uma política do bem viver, que conseguiu voltar ao poder, né, as forças mais democrático-popular, na Argentina, né? Então há esperanças, né? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que se vacinar. Eu acho que se todos nós estivéssemos já imunizados, a gente sairia para as ruas, muita gente, a grande maioria dos brasileiros sairiam para as ruas para dizer não a esse governo, né? E eu acho que isso, as vozes das ruas, é também a construção de uma paz que derrota essa lógica perversa que está posta aí, né? Mas a gente tem que estar sempre esperançoso, né? Eu acho que sim, eu acredito na paz, mas a paz é uma coisa que a gente constrói, né? Não é a paz dos cemitérios, né? É a paz justamente da gente se armar das melhores coisas, e essa arma é a educação, né? Não é o armamentismo, né? Sem dúvida. Bom, nós, mais de 1 hora de programa, olha, pela minha pauta aqui, cumprimos 1/3 da pauta. Não deu para cumprir o resto. Aliás, nós já tínhamos conversado sobre isso, né, Santana? Que não dá para cumprir essa pauta integralmente, porque o assunto é tão extenso, tão importante, tão vasto, que não deu para falar. Mas, de qualquer maneira, eu quero finalizar o programa com ouvir a fala e a música do Aloísio Letra, em homenagem a Chaguinhas. Vai ser legal a gente ouvir, para depois as despedidas finais. Vamos lá, vamos ouvir então. Ô, Frei, salve, salve. Um pouco da história de Rua da Glória. Meu nome é Aloísio Letra, eu escrevi essa canção em 2015, depois de um processo de um espetáculo que eu fiz junto com a Companhia de Artes do Baque Bolado, que era uma companhia que eu fazia parte na época, e depois de uma imersão num projeto chamado Quilombos Urbanos Semeando em Concreto, que foi feito na Quilombac, com uma coletiva de mulheres na Quilombac. Essa canção veio da história do Chaguinhas, né, do Francisco José das Chagas, que é um revolucionário negro do século retrasado, que foi enforcado no Largo da Liberdade, que hoje a gente conhece como Largo da Liberdade. A época era o Distrito da Glória, né, o Largo da Forca. E essa canção junta uma homenagem ao Chaguinhas, uma homenagem ao Paulistano da Glória, a Lava Pés, a escola Lava Pés, ao samba paulista, né? E aí eu cito de uma forma sutil o que acontece com Chaguinhas, né? Quando ele foi enforcado, né? E uso um pouco dessa ironia, né, no refrão, né? Estou enterrado na Rua da Glória, porque embora a cidade, né, de São Paulo queira nos apagar, a gente permanece aqui até hoje, né? E essas histórias são transmitidas de forma oral, também nesse samba, mas também a partir de outras tantas coletividades e a partir de tantas iniciativas da população negra e da população indígena, dos povos originários, né? E desde 2015, quando eu compus, eu comecei a circular nas rodas de samba, nos sambas de comunidade, né? Nas rodas de autores, de compositores. Cheguei a disputar alguns festivais de canção com essa canção.
e tem sido uma canção que nos tem ajudado também na pauta pelo Memorial da Liberdade, o memorial ali na região da Capela dos Aflitos, onde a gente luta pela restauração da Capela dos Aflitos e por um grande memorial da memória dos povos originários e da população negra no bairro da Liberdade, né, para fazer valer a nossa resistência e um projeto de reparação histórica para a população preta em geral. Tá aí a fala do Aloysio Letra, e vamos ver se a gente dá para ouvir essa música em homenagem ao Chaguinha. Muito bonito isso, né? Vamos ouvir, então, pelo menos um pedaço da música. Eu acho que está sem som. Eu acho que não deu o som da música, não. Bom, infelizmente não deu para ouvir, pelo menos a mensagem foi importante do Aloysio. Parabéns, Aloysio Letra, pela sua homenagem ao Chaguinhas, é sempre importante isso. O Santana, Silvio Luiz Santana, quero te agradecer muito a tua participação, aula de história. Será que vai dar para ouvir a música agora? Olha lá, vamos ouvir. Que bom. Estou enterrado na Rua da Glória. Lembre de mim se passar por aqui. Sou fato oculto da tua história, mas veja, ainda estou aqui. Mas veja, São Paulo meu, esse não é mais um outro adeus. Dias e dias se foram, sei, Pauliceia desvairada me adotou. Na voz dos meus desfilo esse lamento, pranto de outros tempos, quando a corda se rompeu, lembrança de tempos inglórios que um dia se quis esquecer, história de negros despertos que um dia ainda hão de rever. Não caia na velha armadilha, fazer poesia pra luz da cidade. Se lembre, pagaram com sangue pra ter liberdade. Lembre que estou enterrado na Rua da Glória. Lembre de mim se passar por aqui. Sou fato oculto da tua história, mas veja, ainda estou aqui. Estou enterrado na Rua da Glória. Lembre de mim se passar por aqui. Sou fato oculto da tua história, mas veja, ainda estou aqui. Sou chaga no esquecimento, ferida que teima a sangrar. Ninguém silencia o lamento, a vela não vai se apagar. Não caia na velha armadilha, canta melodia pra cor da cidade. Se lembre, pagaram com sangue pra ter liberdade. Lembre que estou enterrado na Rua da Glória. Lembre de mim se passar por aqui. Sou fato oculto da tua história, mas veja, ainda estou aqui. Mas eu estou enterrado na Rua da Glória. Lembre de mim se passar por aqui. Sou fato oculto da tua história, mas veja, ainda estou aqui. Mas veja, ainda estou aqui.
Mas veja, ainda estou aqui. Mas veja, ainda estou aqui. Que lindo, que lindo, que lindo. Olha aí. Bom, encerramento com uma música dessa, lógico, homenagem ao Chaguinhas, Rua da Glória. Parabéns a Aloysio Letra, maravilha, coisa lindíssima. Olha, não poderia ser um outro encerramento senão esse, com essa música, com essa letra lindíssima, que tem um significado todo especial. Não é isso mesmo, Santana? Muito legal. Eu queria que você falasse as suas considerações finais, né? Não falar com você dessa sexta-feira. Não deu para a gente falar tudo, mas vamos para uma próxima oportunidade, né? Muito bem. Eu só queria dizer o seguinte, aqui eu estou com o terço do Chaguinhas, né? Porque escutar essa música, para nós, é o hino, né? Então, toda vez que a gente reza o terço do Chaguinhas, a gente reza e canta essa música, que é um samba, né? Eu diria o seguinte, que Aloysio Letra é um milagre contemporâneo de Chaguinhas. É o próprio Chaguinhas entre nós, porque mostra um pouco essa juventude negra, aguerrida, né? Uma juventude negra que não vai deixar nunca mais que o sistema submetam eles, né? Então, fico muito feliz da gente encerrar esse encontro, esse Falar com você, com a presença do Aloysio Letra, com a sua genialidade, com a sua poesia, né? Então, obrigado, Aloysio. E sugestão, convida esse moço, porque não é só a Rua da Glória, esse moço é uma enciclopédia da negritude, é uma coisa maravilhosa que eu acho que vale a pena uma hora falar com você. Já está convidado, né? Já está convidado, com certeza. O Silvio Luiz Santana, muito obrigado pela sua aula, pela sua presença. Foi muito legal a gente poder falar, mostrar parte da nossa história, principalmente do Chaguinhas, que muita gente não conhecia, que eu acho que a partir de hoje as pessoas vão saber quem é Chaguinhas, vão saber quem é Chaguinhas, a sua importância para a história do Brasil, para os negros principalmente, por que ele é assim considerado, né? Então, fica aí o nosso recado. E agradecimento especial a todos aqueles que participaram. Muita gente participou hoje com a gente e eu fico muito, muito agradecido pela participação de vocês. Lembrando que toda sexta-feira a gente está aqui de volta com o Falar com você. Na próxima sexta-feira, 8 horas da noite, Falar com você. Lembrando que 10 programas ou 11, quase todos os programas do Falar com você já estão no YouTube para que você possa assisti-lo na sua casa, tomando café, enfim, uma boa, tá? É só entrar no YouTube, clicar lá. Jornal dos Romeiros, e você vai ter toda a programação lá do Fala Com Você. Grande abraço, obrigado, Ana Maria, obrigado, Josmar. Fique com Deus. E voltamos na próxima sexta-feira com um novo Falar Com Você. Forte abraço, obrigado mais uma vez, Silvio, que Deus nos acompanhe. Amém, muito obrigado.